Fala galera tricolor, estamos de volta, segundo bloco do programa Panorama Tricolor de número 168 e não podia ser diferente, né? Começa o segundo bloco, aquela hora gostosinha do jabás. Renato, tem jabá aí? Tem o jabá de sempre. Vai mandar um beijo pra minha sogra? Vai mandar um beijo pra minha esposa. E também mandar um abraço, um beijo pro pessoal lá de Portugal que nos tem acompanhado, né? O Nuno, a Joana, a torcida toda do Porto que está virando tricolor. Muito bem. Ricardo, tem jabá aí? Tem sim. Grande abraço para o pessoal da Polinível, empresa de lançamento de concreto, que tem muitos tricolores em sua estrutura. Pessoal da Polinível, saudações tricolores. Estamos aceitando patrocinadores, viu? Pode entrar em contato. Guilherme, quer mandar um abraço lá pro Canadá? Sim, vou mandar um abraço pro pessoal aí de Montreal, todos os tricolores que acompanham o Flu lá. Faço aí uma sugestão que a gente comece a se unir mais aí e monte a Flu Montreal e passe a assistir os jogos em algum lugar aí. A gente arruma um bar aí, que o que não falta são bares em Montreal. E é isso aí, mandar um abraço também para minha mulher que está lá há uma semana e meia já, sozinha, dizer para ela que eu estou voltando daqui a pouco. E lá tá pouco frio, né? Não, e o pior é que não está tão frio quanto eu imaginava, né, que fosse estar nessa época do ano. Geralmente, nessa época do ano, a gente já começa a enfrentar a temperatura negativa. Acho que no inverno lá todo mundo é tatu, só anda por baixo da terra. É meio mito isso aí, viu? Porque tem realmente lá os buracos debaixo da terra, mas o pessoal gosta da aventura mesmo, de ficar do lado de fora. O inverno já é longo, fica todo mundo dentro de casa e quando eles vão pra rua eles querem mesmo ficar na fazer rua. boneco. É isso aí. Bom, então mandar um abraço em nome do Panorama para o Aloysio Senra, para o Fagner Torres, nosso querido Paulo Roberto Andel, que tá cheio de dor nas costas, coitado, o nosso querido Marcos Vinícius Caldeira, que está estudando para virar tricolor, perdeu a ponta esquerda, perdeu a posição, e para o nosso querido Perna Peluda, que está lá em Nova York. Muito bem, gente, segundo bloco. Agora a gente tem 10 dias, né, de folga, mais uma mini temporada de treino por conta dos jogos da seleção brasileira, né, da eliminatória para a Copa. E aí depois, quinta-feira da outra semana, a gente enfrenta o Grêmio no Olímpico, né, o Grêmio que vem para cima porque perdeu, ele está vendo de repente ali a posição dele, ele que estava colando no Atlético. Agora ele está vendo a posição dele assim meio ameaçada, vai querer bater o martelo na vaga da Libertadores. E a gente tirou eles da Copa do Brasil, né? Então tem aí um fator psicológico aí que exatamente. influencia, né? E a gente agora precisando pontuar, porque assim, independente de G5, independente de sacanear o Vasco, a gente precisa de pelo menos mais um pontinho, né? Para garantir mesmo, para dar aquela respirada para se preparar para 2016. Eu falei, Ricardo, vai ser complicado. Assim, o Fred volta. Tudo indica que o Fred volta, mas vai ser complicado. Pois é, o Grêmio, na verdade, assim, o Grêmio não é esse bicho-papão, a gente viu na partida aqui no Maracanã, foi um jogo parelho, mas o Fluminense imprensou. Tive vendo o jogo Grêmio e Sport também, o Grêmio, assim, é um time competitivo dentro de casa, ganha dentro de casa, joga pra frente e fora, mas não, nada demais, o time comum. Também acredito que o Fluminense não vai ter facilidade, talvez não arranque os 3 pontos. Jogo indefinido, né? Tem esse fator que o Guilherme falou, esse agravante dessa rivalidade, né? Por causa da Copa do Brasil. Vamos ver o que dá. Eu, sinceramente, não faço grandes projeções para esse jogo, não. Guilherme, você comentou exatamente, né? O Ricardo está contigo nessa, acho que todo tricolor também tem esse pensamento, mas tem um outro lado também. O Roger excelente técnico, está surgindo. Eu inclusive quero, e sei que tem outros tricolores também, quero ele no Fluminense no futuro próximo. Ele é um dos técnicos atuais que mais respeita o Fluminense. Acho que deu para perceber isso pela postura do Grêmio nos jogos, não foi desrespeitoso, não mandou bater. Mas, enfim, você acha que tem uma chance da gente beliscar pelo menos um pontinho lá? Olha, vai depender de quem estiver mais motivado, né? Eu vejo os dois times hoje numa situação que não tem motivação nem para um lado nem para o outro.
O Grêmio está numa situação confortável ali, terceira colocação, está em uma distância boa do quarto colocado, então também não tem muito o que correr atrás. Da mesma forma o Fluminense, que está dependendo só de um pontinho aí para ficar numa posição que eu julgo ser uma posição confortável, porque os outros times lá atrás também estão perdendo todas. Então eu acho que é um jogo assim meio sem motivação para as duas partes, né? Então sinceramente eu não sei o que esperar, porque eu não sei o que está se passando na cabeça dos jogadores hoje, o que eles estão pensando para o futuro. Então vejo o Grêmio um pouco mais motivado devido ao fator competitividade, devido à Copa do Brasil. Bem, Renato, junto com os jogos da seleção, a gente tem esses 10 dias, como eu falei, a gente espera que o Fred fique, se recupere. Em 10 dias ele se recupera. E junto com os jogos da seleção principal, tem os jogos da seleção olímpica, onde devem atuar, né, o Scarpa e o Marlon. Você acha que eles voltam para o Fluminense vem forte para o jogo do Grêmio, ou desmotivado mesmo? Não, eu acredito que eles venham forte, porque os dois pelo menos vão vir motivados, porque eles têm que manter a motivação para poder almejar aí a Olimpíada ano que vem. Se começar a ficar frouxidão demais, vai perder a vaga, né? O Scarpa eu acho que tem muito mais chance de ter a vaga do que o Marlon, porque lá eles gostam do Dória, eu não entendo como, mas gostam mais do Dória do que do Marlon. Mas o Scarpa, por jogar em várias posições, e só são 18 na Olimpíada, né, tirando os 3 acima de 30 e 23 anos, quer dizer, sobram 15, tira 2 goleiros, sobram 13, e ele vai ter que armar um time mais ou menos que jogue polivalente, né? Polivalente, porque ele vai levar um lateral esquerdo, leva o Scarpa que joga no meio do campo, joga na lateral esquerda, e assim ele vai montar. Então eu acho que a motivação do Marlon tem que ser grande, maior até do que a do Scarpa, para poder ele pelo menos beliscar uma reservazinha aí que não é para ser reserva do Dória, mas na cabeça do Dunga, né, vai fazer o quê? Bom, e só para finalizar nosso assunto aqui também de Campeonato Brasileiro, aqui não é o Panorama Vascaíno, um grande abraço ao nosso Zé Augusto Catalano, nosso bacalhau invasor, mas como eu disse, né, parte da torcida do Fluminense estava esperando que o Fluminense ajudasse os adversários do Vasco, né? A gente já ajudou né, sem querer, mas a gente ajudou a Chapecoense. Só que a rodada foi muito favorável para o Vasco. O Vasco hoje está com 33 pontos, né? O Palmeiras deu aquela aliviada, né? São times que costumam ser parceiros. Não sei se foi por causa disso, mas enfim, tudo indica. E mais 3 pontos ele sai da zona do rebaixamento, né? Mais 3 pontos, o Eurico fica perto de não ir para a Sibéria. Você quer arriscar? Eu quero sim, porque o Atlético Mineiro salvou essa parte do campeonato, né? Então o Corinthians tem que vir para ganhar. Porque se o Corinthians perde para ajudar o Vasco, ele já vai diminuir lá, e o próximo adversário é o São Paulo, porque pode vir querer atrapalhar, e aí começa a complicar. Pode o Angu encaroçar, né, pro Corinthians. Então eu acho que o Corinthians vai vir morder o Vasco aqui. E, fazendo isso, aí a rodada não é muito favorável para o Vasco, porque vai jogar Curitiba e Goiás, que estão 1 ponto acima do Vasco. Se um deles ganhar, vai a 37, já fica 4 pontos do Vasco. O Avaí joga com o Joinville, que está em último. Se o Avaí ganhar, vai a 38, vão ficar 5 pontos na frente do Vasco. E aí começa a engonha toda de novo, no meu ponto de vista. Teve uma rodada favorável, mas essa próxima pode ser extremamente desfavorável para o Vasco. E aí ele vai ter, em 3 jogos, ele vai ter que se virar. E um dos jogos é contra o Santos, né? E contra Curitiba. Os 2 fora. Lá. Guilherme, quer arriscar aí algum prognóstico aí como dizem, né, nosso co-irmão? Olha, eu não gostaria, mas eu acho que o Vasco se safa dessa sim. Eu acho que está nas mãos do Vasco. Está nas mãos do Vasco, eu acho que só depende dele, porque tem uns confrontos diretos aí
e que eu, ao contrário do nosso amigo, acho que vai favorecer o Vasco, porque se tem um empate nesses confrontos diretos, os dois ficam com um ponto e o Vasco ganhando seus jogos. Sim, tudo é possível. Toma a distância. Tudo é Então, possível. eu acho que o Vasco vai tirar aquela sorte. Lá no finalzinho do campeonato, eu acho que... Veja bem, vou dizer, mas o Santos não pode ganhar a Copa do Brasil e deve ganhar, porque ele é mais time que o Palmeiras, mas ele não está procurando só colocação para Libertadores, não. Porque o quarto lugar ganha um bom dinheirinho da premiação. E o Santos está precisando de dinheiro, então ele vai correr atrás desse quarto lugar. Mesmo que ele possa depois ganhar a Copa, aí vai ter o G5 entre o outro. Mas ele vai correr atrás da premiação em dinheiro, porque o Santos, como todos os clubes no Brasil estão precisando de dinheiro, a quarta colocação acho que está em torno de 2 milhões e pouco, uma mixaria dessa que eles vão correr atrás. E aí eu acho que complica para o Vasco é isso, porque os times ainda vão ter alguma motivação para subir. E aí, no caso do Santos, em específico, né, assim, para acabar de imprensar o Vasco, o Santos tem jogadores na seleção olímpica, Santos tem um artilheiro do campeonato super motivado na seleção, o Ricardo Oliveira, bom jogador. Então eu acho que o Vasco, acho que o Eurico vai para a Sibéria. Bom, Se ele não for para a Sibéria, a gente manda ele para Montreal. Não é tão frio assim como a Sibéria, mas faz. Mas tá bom. Muito bem, gente. E para constar, não devemos nada. O Vasco nunca nos ajudou. Muito pelo contrário, nós ajudamos o Vasco a se formar como time e a jogar a elite do futebol carioca e, consequentemente, o futebol brasileiro. Pessoal, vão ler a história. Vão ler a história de ficar cobrando. Caso Sandri Roche, Botafogo, Internacional, Gama, que entra na justiça e a CBF não pode fazer o campeonato, é o Clube dos 13 que tem que fazer. E aí sim, realmente, o Fluminense, por ser um dos 13, né, dos integrantes, ele teria que participar do campeonato e por isso ele foi participar da Série A. E não tem nada que Vasco ajudou, não, Eurico. Rapaz, Eurico só ajuda ele mesmo, não ajuda ninguém. Ele não ajuda nem o Vasco. Né? Como eu disse, quem deve é o Vasco ao Fluminense por ser o time grande de futebol hoje em dia. Bom, gente, e acabou, né, o programa Panorama Tricolor de 1968. Fique com a gente. Semana que vem não tem, devido a essa folga e essa pausa aí da seleção, mas na outra teremos, e se dermos sorte, também teremos a volta do Panorama de Salto. Muito obrigado, galera, valeu e aquele abraço.